Sexta-feira, 24 de abril de 2015, esta é mais uma edição do TV Notícias que começa agora aqui pela TV Universitária. Uberlândia tem a refeição mais barata do país. Isto é o que comprova um estudo realizado pelo Instituto Datafolha a pedido da ACERT, Associação das Empresas de Refeição e Alimentação Convênio para o Trabalhador. O valor médio de uma refeição fora de casa na cidade é o menor entre os 51 grandes municípios do Brasil. A pesquisa, realizada em 51 municípios brasileiros, mostra que o ticket intermediário pago pelas empresas em Uberlândia até o fim do ano passado é em torno de R$ 20,61. O valor é inferior em até 30% se comparado àquele aplicado na maior parte do país. Menor também em cidades do mesmo porte populacional, como Ribeirão Preto, que possui o ticket médio no valor de R$ 26,63. Fazer a comparação entre duas cidades do mesmo porte, como Uberlândia e Ribeirão Preto, você percebe que em Ribeirão Preto você tem um valor de alimentação maior, né? Ou seja, o poder de compra do salário de uma pessoa que mora em Ribeirão Preto é maior do que de Uberlândia, porque é uma cidade que está próxima, que é uma cidade do estado de São Paulo, próxima a uma capital econômica, né? Que é onde gira, onde o país funciona economicamente. Então, essa questão da alimentação mais cara em São Paulo é pela questão do poder de compra do paulista ser maior do que o do mineiro. De acordo com o economista, vários fatores influenciam para que o setor alimentício local tenha um valor menor na refeição. Uberlândia está muito bem posicionada geograficamente na questão da logística da alimentação. Então, quando é feito o preço final do alimento, tem embutido todos esses cálculos, além de impostos, né, impostos do governo, impostos estaduais, ele está embutido essa logística do alimento até chegar à cidade. Como Uberlândia está bem privilegiada, está bem localizada, esse custo acaba chegando menor para o consumidor final. Mesmo com a crise econômica, o especialista acredita que o consumidor não vai poupar na hora de comer. Os restaurantes deixam de ganhar mais no quilo cobrado, mas a clientela é permanente. A alimentação mais barata, ela acaba incentivando o consumo. E isso, hoje em dia, com a crise que o país está vivendo, o incentivo ao consumo é extremamente importante. Adriana gasta, em média, R$ 400 por mês pela alimentação dela e do filho. Mas agora, para economizar, a advogada optou pela refeição em casa, mesmo com a rotina acelerada do trabalho. Como nós estamos vivendo uma época de crise, uma época onde tudo subiu, a alimentação subiu muito, a gente está vendo isso todo dia, inclusive pela situação econômica do país, que nós precisamos adequar. Buscar outros caminhos, fazer mais em casa, buscar outros lugares, olhar preço, fazer verificação de preço, para que o orçamento não comprometa o nosso orçamento, porque realmente a alimentação subiu muito. Neste restaurante, estes 2 pratos feitos saem por R$ 19,90 cada. Este preço vale para o horário de almoço entre segunda e sexta-feira e também inclui bebida não alcoólica, como água, refrigerante ou suco. Esse preço é justamente para o almoço. Agora, no jantar a gente tem um cardápio também com mais de 50 opções, já com um preço diferenciado, porque aí, no caso, a pessoa vem já com convidados, vem com o intuito de gastar o tempo, bater papo, tomar cerveja ou seu vinho, e aí a gente tem mais opções para atender também. O gerente explica que o preço acessível e a variedade dos pratos deste cardápio atendem a uma clientela diversificada. Isso atende aqui a Redondeza, universitários e empresários em geral. E hoje tem palestra sobre mulheres aqui no campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia. Daqui a pouco, às 19 horas, desertoras da família, a solteirona e as feministas em Minas, nas primeiras décadas do século XX. E mais tarde tem Boteco das Mulheres. E quem tem mais informações sobre o assunto é o repórter Júnior Caritel. Olá, José Dagmar, olá a todos que acompanham o TV Notícias. Hoje na Universidade Federal de Uberlândia tem palestra e lançamento de livro. O nome do livro é História das Mulheres e do Gênero em Minas Gerais. E aqui do meu lado eu estou com a autora, uma das autoras do livro, que é a Cláudia Maia, e que vai contar um pouquinho pra gente o que o livro aborda. Olá, Cláudia. Você pode contar pra gente, pro pessoal que está acompanhando o jornal, o que o livro aborda? Qual é o tema principal do livro? Olá,
O livro, organizado por mim e pela professora Vera Pulga, aqui da UFO, aborda a história das mulheres e das construções do gênero em Minas Gerais, percorre um período que vai desde o período colonial ao século XX, embora nós não tenhamos tido a preocupação de organizar o livro de forma cronológica. Então, além de histórias de mulheres já conhecidas, como a Joaquina de Pompéu, num excelente artigo escrito pelo Gilberto Noronha, professor aqui da Universidade Federal de Uberlândia, o livro aborda histórias também de outras mulheres anônimas, mulheres desconhecidas, como as professoras mineiras do século XIX, num artigo escrito pela professora Diva Muniz, as abolicionistas, num artigo escrito pela Fabiana Macena, ou as concubinas de padres, né? São mulheres anônimas que fizeram história, mas que foram silenciadas e agora ganha voz nesse livro organizado por mim e pela professora Vera Pulga. E vale lembrar que o livro já está tendo uma boa repercussão, não é mesmo? Sim, o livro tem uma boa repercussão. Nós fizemos lançamento na semana passada em Belo Horizonte, em Montes Claros, e onde o livro tem sido lançado, tem sido muito bem recebido pelo público, tanto o público acadêmico quanto o público mais geral. Nosso objetivo ao elaborar esse projeto desse livro, que foi apoiado pela FAPEMIG, foi justamente escrever uma história das mulheres voltado para o público não acadêmico, o público pouco familiarizado com a história. E acho que a nossa estratégia foi muito boa, porque tem sido muito bem recebido. Agora a gente vai falar da palestra, que também acontece hoje, e que você é uma das palestrantes, né? Qual vai ser o tema abordado na palestra? O tema eu abordo um pouco do que eu discuto no capítulo. O capítulo que eu escrevi é sobre uma feminista mineira, a Maria Lacerda de Moura. E esse capítulo, de alguma forma, é a continuidade de uma outra pesquisa que eu desenvolvi anteriormente, em que eu discuto a construção do estereótipo da solteirona no Brasil, do final do século XIX às primeiras décadas do século XX. Então, a palestra, eu vou abordar um pouco sobre o estereótipo da solteirona e sobre o feminismo de primeira onda no Brasil, que acontece nos anos 20, mais especificamente sobre a Maria Lacerda de Moura. Então, só para a gente ressaltar, a palestra vai acontecer aqui na UFO, no bloco 5R, e qual o horário? Às 19 horas, e o lançamento do livro acontece em seguida, às 21 horas, no Boteco das Mulheres, na sede da ADUF. Muito obrigado pela participação, Cláudia, e voltamos ao estúdio, José Dagmar. Veja agora como fica o tempo para este sábado. Em Uberlândia, sol com muitas nuvens durante o dia. O tempo fica nublado e pode chover a qualquer hora. A mínima prevista é de 18 e a máxima de 27 graus. Confira agora como fica o tempo em outras cidades de Minas. Em Araxá, o tempo fica nublado. Há possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. A mínima prevista é de 18 graus e a máxima de 27 graus. Céu parcialmente nublado em Monte Carmelo. Também pode chover a qualquer momento. A mínima é de 16 e a máxima de 26 graus. Em Patos de Minas, sol com algumas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura varia entre 22 e 33 graus. Tempo nublado em Coromandel. Também há possibilidade de chuva a qualquer hora. Mínima de 21 e máxima de 30 graus. E nós vamos para um rápido intervalo. O TV Notícias volta daqui a pouquinho, não saia daí.